Saravá, queridos irmãos de fé, sejam bem-vindos ao nosso canal. Como sempre fazemos no primeiro instante, a nossa prece de abertura. Sem ela é impossível seguir adiante. Saravá o meu congá, saravá o seu congá. Salve todos nossos guias, orixás e protetores. Peço licença para trazer o vídeo no dia de hoje. Bem, os irmãos nos conhecem e sabem muito bem como somos avessos ao sensacionalismo. Nós não gostamos de promover o nosso canal, seja lá o que for, desse modo. Mas houve uma sucessão de acontecimentos, eu estou gravando hoje, no feliz dia 13 de maio de 2024, no dia dos Pretos Velhos, que comemoramos os Pretos Velhos em todos os terreiros do país. Mas hoje eu estou gravando aqui uma mensagem que eu acho que é do interesse de todos, porque ela foi trazida para nós numa situação extraordinária. Em primeiro lugar, o mundo inteiro sabe o que está acontecendo agora, nesse instante, no Rio Grande do Sul. O nosso estado simplesmente afundou no meio das águas. Foram mais de 400 municípios, grandes municípios. O estado do Rio Grande do Sul é maior do que muito país europeu, afundou nas águas e algumas cidades são irrecuperáveis. Diante dessas circunstâncias, aconteceram coisas, fatos conosco, que nos deixaram realmente pensativos se deveríamos trazer as mensagens que recebemos. Porque não é só o nosso terreiro, aconteceram outras coisas importantes. Em primeiro lugar, o Centro Espírita Estrela de Oiá, no Rio de Janeiro, dirigido pelo pai Fábio Vasconcelos, nos trouxe uma mensagem extraordinária. Em primeiro lugar, ele nos falou, entrou em contato conosco quase na madrugada, após os seus trabalhos espirituais em seu terreiro, dizendo que havia acontecido algo extraordinário lá e que vinculava o nosso terreiro ao dele. O caboclo flecheiro, o caboclo que dirige os trabalhos de Umbanda lá no seu terreiro, incorporou e deixou uma mensagem para nós, falando que os seus falangeiros, toda a sua corrente mediúnica espiritual, estava se dirigindo ao nosso terreiro para se unir ao nosso trabalho em resgate, em busca dos espíritos desencarnados que estariam aqui presentes nesse momento. E a mensagem prosseguiu. E o mais incrível disso tudo é que o caboclo cita várias características do nosso terreiro que eles não sabiam, de trabalhos que nós sabemos que acontecem nos dias que o nosso terreiro está com as portas fechadas ao público e que eles citaram na mensagem. Então vejam a importância disso, o que está acontecendo. Eu pedi autorização ao pai Fábio Vasconcelos para citar o seu terreiro, para que pudesse trazer essa mensagem hoje para vocês. Isso só mostra uma coisa, que independente de vaidades, que independente de interesses, ou seja lá o qual for, a nossa espiritualidade está unida no mesmo interesse, no mesmo objetivo, que é ajudar as pessoas diante da tragédia aqui no Rio Grande do Sul. Mas não é só isso. No sábado, dia 11 de maio, nós nos reunimos, só nós, aqui, só a diretoria da casa, do terreiro. Muitos médiuns não têm acesso nesse instante ao nosso terreiro, diante das águas, diante da dificuldade do tráfego nas ruas. E o caboclo-chefe espiritual da casa, juntamente com o meu preto velho pai Stefano, no caso ele, o pai Ogum dos Ventos, incorporou no nosso médium Cário e nos trouxe uma mensagem importantíssima. Eu pensei duas vezes se eu deveria fazer esse vídeo no dia de hoje.
diante dessas circunstâncias tão tristes que nós estamos passando, e sem passar essa imagem sensacionalista que eu detesto particularmente. Mas, diante da importância dessa mensagem, seria muito egoísmo da minha parte guardar ela só para nós sabermos e não repassar para as pessoas. Então eu deixo essa mensagem para vocês de imensa importância para todos, lembrando que o nosso canal é traduzido em várias línguas, porque o nosso canal, a informação, nós acreditamos, deve se espalhar para o mundo, como no próprio hino da Umbanda, levando a bandeira de Oxalá aos 4 cantos do mundo. Vamos então agora passar a mensagem de nosso caboclo. Mensagem trazida em 11 de maio de 2024, às 20h30. Meus filhos, trago uma mensagem de muito valor a todos que creem, que desejam escutar o que os bons espíritos tenham a trazer. Não é novidade que estamos trazendo essas mesmas mensagens aos nossos médiuns há anos, algumas vezes com muito tempo de antecedência, unicamente para que programassem suas vidas na espera desses acontecimentos. Também não é novidade o que trazemos aqui. Como já falamos, todos os terreiros vinculados à espiritualidade superior vão receber as mesmas mensagens trazidas por seus guias. Serão muitos médiuns falando simultaneamente, inclusive de outras religiões e doutrinas. Apenas prestem atenção no que esses bons médiuns dizem. Confirmo também a presença do caboclo flecheiro e seus falangeiros, entidades de grande luz que se manifestam no terreiro Estrela de Oiá, no Rio de Janeiro. Eles estão aqui ao nosso lado. Agrupamentos, falanges inteiras se movem na espiritualidade para auxílio diante as tragédias que estão acontecendo na região dos senhores. Eles estão aqui colaborando em nossos trabalhos, junto a outros. Diferentemente do que pensam, as tragédias no sul do seu país não são de origem kármica, de modo algum. Não cabe à grandeza de Deus o ato de castigar seus filhos, mas há as grandes lições de aprendizado, e nesse caso especial, vamos esclarecer. A espiritualidade superior está muito preocupada com os melhores valores humanos que estão se perdendo, com excessivo apego material que podemos traduzir por uma ganância desenfreada e o culto a uma fé duvidosa, onde os valores cristãos estão muito longe. E esse movimento espiritual se traduz em 2 palavras. Uma delas é misericórdia, coisa que seu estado vai despertar nos corações, já que é um evento mundial que vai comover o planeta, aterrorizado com a força inabalável da natureza que se move diante sucessivas agressões. Isso afetará ricos, grandes e pequenos, e deverá acontecer. Todos já sabem, todos já comentam da presença de um mundo semimaterial que se aproximou do planeta e estará ao lado dos senhores ainda há muito mais tempo que a vida física de vocês. Sua função é atrair como imã as energias e os espíritos que afinizam nessa frequência, para depurar gradativamente a Terra, para que ela entre finalmente na era de regeneração. Esses espíritos que por milênios estiveram banhando a terra em sangue, apegados à matéria e que não desejaram mudar seus instintos, estão sendo levados daqui, alocados a outros mundos. Tudo isso é inadiável agora. Há um prazo, um tempo, para tudo acontecer, e nada vai poder alterar isso. Como digo, finalmente, o espírito deve se unir à matéria.
Hoje vemos apenas a matéria no coração dos senhores. Quando mencionei há alguns anos que havia uma guerra espiritual sendo travada e que os senhores levaram adiante, advertindo seus irmãos, falávamos desses espíritos violentos que não queriam abandonar a Terra e que estavam influenciando todo o plano terrestre. Não mais. Estamos preocupados em dar prioridade aos laços familiares. A família é indispensável para que os laços de afeto, de tolerância, de amor retornem aos corações, e será um período de grande união e construção. Todos os grandes ciclos espirituais na Terra só seguem adiante com grandes eventos. Tudo porque a espiritualidade superior nunca é ouvida, especialmente quando pedíamos mudanças e transformações. Só mexendo com o medo e o apego será o suficiente motivação para mudarem. O evento em seu estado, como dissemos, não é kármico. Se pudermos falar em karma, é o planeta inteiro envolvido. Justamente, a região dos senhores foi escolhida para que fosse exemplo aos demais. E os espíritos, agora encarnados nesse lugar, estão sofrendo essa calamidade para que mudassem. Muitos irmãos no Sul são espíritos de inumeráveis reencarnações, como trabalhadores, organizados, mas pensam excessivamente nos bens materiais. Esqueceram a espiritualidade, enrijecendo suas almas. E justamente tudo isso que está acontecendo é uma grande oportunidade para que possam se humanizar cada vez mais, merecendo permanecer em um mundo regenerado que já se avizinha aos senhores. Vejam os exemplos grandiosos de solidariedade que demonstram o amor aos pequenos irmãos da natureza, as palavras de desapego na certeza que reconstruirão suas vidas em breve. É hora de oferecer ajuda e aceitará quem realmente necessita, pois eu afirmo, aqueles que mantiverem a fé em seus corações vão reconstruir suas vidas muito rapidamente. Recursos, tanto espirituais quanto materiais, encontrarão caminho até eles. Contudo, agora falam de Deus o tempo todo. Redescobriram Deus, mas devem falar dele com o mesmo amor quando não estiverem com medo. Mas falar de fé exige que alertemos sobre os exploradores do desespero, os que usam o nome de Deus em vão e que vão se multiplicar. Cuidado, alertem-se. Reitero que quem ama tem Deus perto de si. Basta isso. Deus é verdadeiramente amor. E quando o amor não é ouvido, chegam as lições. Crescer materialmente nunca será o problema, mas quando o coração é deixado de lado, sim. A segunda palavra que vamos deixar aqui é compaixão. Esperamos que a compaixão pelo sofrimento dos outros possa se espalhar pelo planeta, vindo de pedidos de socorro de regiões como o sul do Brasil. Também esperamos que homens de sabedoria, médicos, cientistas, reúnam-se em busca de soluções, que sejam escutados e que todos se empenhem nesse levante de progresso. Lembremos também que essas duras lições só acabarão em seu mundo quando a maioria, repito, a maioria olhar para cima e desejar o bem. A espiritualidade superior não pede todos, mas a maioria já bastaria. Exatamente agora, os terreiros dos senhores estão sendo invadidos pelas falanges de Cosme e Damião, que se farão presentes por um longo tempo em seus terreiros, no auxílio dessas tarefas de socorro e depuração que tanto necessitamos. Somente as crianças
na espiritualidade, são capazes de adoçar os corações, unir as famílias, proteger os pequenos animais, trazer esperança e despertar os valores mais puros de que todos estão tanto precisando. E deixo uma grande pergunta aos senhores: por que é necessário uma tragédia para que a compaixão se manifeste? Reflitam sobre isso. Deixo com os senhores a certeza do apoio de todas as falanges de luz empenhadas nas diretrizes de Deus. Fé e esperança. Caboclo Ogum dos Ventos. Vejam a grandeza dessa mensagem, vejam a grandeza de suas palavras, vejam a grandeza das revelações que ele nos faz e as advertências. Eu acho que mais do que agora, mais do que nunca, acho que todos precisam dar uma paradinha no seu orgulho, no seu egoísmo, na sua loucura do seu dia a dia, mais preocupado na sua própria sobrevivência e menos na sobrevivência de seus irmãos. Peço a vocês um minuto de prece, um minuto de reflexão aos irmãos aqui do sul do Brasil, ao qual estou incluída aqui, que estão tanto necessitando, não só de auxílio material, não só de socorro, mas também de prece, de bom pensamento. E antes que percam esses valores tão profundos que a espiritualidade superior tanto nos cobra, pensemos, vamos refletir. E deixo a cada um dos senhores o coração aquecido no amor, nos trabalhos espirituais, que todos esses terreiros, incluindo o nosso, estão unidos no mesmo trabalho socorrista, mesmo trabalho espiritual que se faz necessário nesse momento. Agradeço muito, novamente, ao irmão Fábio Vasconcelos e seu Centro Espírita, Estrela de Oiá, no Rio de Janeiro, para que cada vez mais seja iluminado pelas esferas superiores, pelas nossas entidades, por todas as linhas de Umbanda.